Muito bem, pessoal, vamos começar agora então a nossa quarta aula do curso de LaTeX. Eu vou começar essa aula ensinando algo que eu deveria ter ensinado na aula zero, mas acabei me esquecendo. Bom, eu estou utilizando aqui o Text Studio todo com os menus em inglês, mas eu posso passar os menus todos para português. É muito fácil, basta você vir aqui no menu Options, configure Text Studio, Language, você vai alterar para PTBR. Com essa alteração, o Text Studio ele vai ter os menus todos em português. Bem, pessoal, vamos aprender agora então a trabalhar com um dos ambientes mais difíceis que eu acho no LaTeX, que é o ambiente para criação de tabelas. Tá? Nós vamos trabalhar com o ambiente tabular. Vou abrir o ambiente tabular aqui, Begun, tabular. Muito bem, ele tem algumas opções aqui. Eu vou escolher a opção básica dele aqui, tabular. Tá? Para iniciar minha tabela, eu preciso informar aqui quantas colunas inicialmente eu quero para minha tabela. Né? E eu informo esses parâmetros já informando como que eu quero que elas sejam alinhadas. Eu tenho 4 formas de alinhamento possíveis nesse ambiente. L, que é left, que é a linha à esquerda, C, que é center, para alinhar no centro, R, right, para alinhar à direita, e o P, que é para alinhamento à esquerda com uma largura fixa. Então eu vou criar aqui a minha tabela, vou começar alinhando a primeira coluna à esquerda, ela vai ter 4 colunas. A segunda coluna eu quero que fique alinhado, quero que fique centralizado. A terceira eu quero que fique alinhada à direita. E a última coluna, eu vou mudar aqui. A segunda coluna vai ter uma posição fixa aqui, um tamanho fixo. Vou colocar 2 centímetros. Tá? Então, dessa forma que eu estou declarando que minha tabela vai ter 4 colunas alinhadas da forma como eu declarei aqui. A primeira coluna vai ser alinhada à esquerda. A segunda coluna vai ter largura fixa de 2 centímetros. A terceira vai ser centralizada. E a última vai estar alinhada à direita. Para mim inserir a primeira linha de dados na minha tabela, eu vou começar digitando a linha do cabeçalho. Então eu vou criar uma tabela de jogadores de futebol aqui. A primeira coluna vai ser jogador. E eu tenho que separar as colunas com o E comercial. Jogador é posição, E comercial, gols marcados, que é a terceira coluna, e a última coluna vai ser, vamos botar aqui, faltas. Então eu estou criando uma tabela com 4 colunas. As 4 colunas estão separadas aqui pelo E comercial. Então, como agora acabei de listar todas as 4 colunas, preenchi todos os 4 campos da primeira linha, então para mim pular para a próxima linha da tabela, eu tenho que colocar aqui barra, barra. Ele salta para a próxima linha. Então eu vou começar a informar aqui o nome do jogador. O primeiro jogador é João. Bom, para mim preencher a quantidade de número a posição dele, para mim colocar a posição dele, eu tenho que entrar com E comercial, vou colocar que ele é atacante. Para poder entrar agora com quantos gols ele já marcou, eu vou colocar aqui um E comercial e 5, que ele marcou 5 gols, e E comercial para marcar o número de faltas que ele marcou, que são 2 faltas. Tudo bem? Então, novamente, para mim poder saltar de coluna em coluna, eu tenho que acrescentar o E comercial. Para mim poder saltar para a próxima linha, eu acrescentei aqui barra, barra. O próximo jogador é José, E comercial, eu vou colocar aqui lateral, marcou 2 gols e cometeu uma falta. E barra, barra para saltar para a próxima linha. E o próximo jogador aqui eu vou colocar como sendo o Mário. Vou colocar só 3 jogadores, tá, gente? Vou botar aqui que ele é centroavante. Não sei nem se escreve assim, centroavante. Gols marcados 4 e vamos botar aqui uma falta também. Muito bem, então encerrei aqui então a minha tabela.
Como é que eu faço para visualizar ela aqui? É só apertar no botão de compilar de seta dupla aqui. Então a minha tabela já apareceu aqui, ó. Tudo bem alinhadinho, ó. Jogador, posição, gols marcados e faltas. Veja que os alinhamentos das colunas respeitam o que eu coloquei aqui, ó. A primeira coluna tem que estar alinhada à esquerda, a segunda coluna tem um alinhamento fixo de 2 centímetros. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 4 centímetros, se eu compilar novamente, o que acontece? A segunda coluna ela aumentou aqui para 4 centímetros, tá? Porque ela está com um tamanho fixo de 4 centímetros. Terceira coluna é do gols marcados, né? Ela está centralizada, está aqui o C, e a última coluna tem que estar alinhada à direita, é R de right. Tá? Então ela está perfeitamente alinhada de acordo com o que eu formei ali. Mas eu quero embelezar um pouco essa minha tabela. Como é que eu faço para deixar então essa tabela um pouco mais bonita, um pouco mais elegante aqui? Bom, dentro das técnicas básicas de personalização da tabela, você pode colocar, por exemplo, linhas verticais separando as colunas. Para você colocar linhas verticais separando a coluna, basta que você coloque uma barra vertical aqui no argumento, separando os diferentes argumentos de alinhamento. Tá? Então aqui ó, eu coloquei uma barra entre cada um dos 4 argumentos aqui. Então são 3 barras. Dessa forma aqui, cada uma das minhas 3 colunas, as minhas 4 colunas serão separadas uma das outras por 3 barras verticais. Vamos verificar aqui, compilei e foi exatamente o que aconteceu. Deixa eu só dar um zoom para ficar mais fácil de ver. Reduzir um pouco. Tá. Então, basicamente, isso é uma inserção de colunas verticais. Eu também posso inserir colunas verticais de linhas verticais. Eu também posso inserir linhas verticais nas laterais da tabela também. Tá? Eventualmente a gente também pode fazer nas laterais. Tudo bem? Se eu quiser uma linha dupla, por exemplo, basta colocar 2 barras. Se eu colocar 2 barras seguidas, eu consigo colocar uma linha dupla, tá? Na minha tabela. Deixa eu colocar a linha dupla aqui separando o jogador dos demais dados aqui. Tudo bem? E se eu quiser então linhas horizontais, para poder personalizar na horizontal, colocar linhas separar as diferentes linhas da tabela por linhas horizontais. Então eu vou colocar aqui um H-line, tá? Horizontal line. Se eu apertar F6, o que acontece? Ele coloca uma linha horizontal sobre a tabela. Se eu quiser colocar uma linha vertical separando a primeira linha das demais, basta colocar um H-line entre a primeira e a segunda linha aqui na minha tabela. Olha que bacana, muito simples, né? E se eu quiser, para terminar meu tratamento estético aqui, né, colocar uma última linha aqui embaixo para poder enclausurar toda a tabela dentro de... Opa, aqui que eu coloquei H-line. Ah, perdão, eu tenho que colocar um barra aqui, tá? Porque essa linha vem na linha de baixo. H-line, tá? A H-line é encarada como uma linha também. Tem que dar um barra antes, tá? Bom, vamos ver agora alguns recursos que o Text Studio tem para trabalhar com tabelas. Se eu selecionar aqui todo o ambiente tabular, eu tenho aqui ao lado aqui, ó, 7 botões para trabalhar com tabelas. Ó, o último dele aqui chama alinhar colunas, esse azulzinho. Se eu clicar aqui, o que acontece? Olha que coisa interessante, ele alinhou todos os e-comerciais que separam as diferentes colunas, tá? De forma que fica mais fácil para mim ver o meu código, tá? Quando eu estou digitando. Então até é mais fácil para mim poder editar. Então bastou selecionar o ambiente tabular e clicar nesse botão alinhar colunas e ele alinhou para você. Perceba que ele não atrapalha também a compilação, tá? A tabela continua sendo a mesma. Os outros botões aqui, ó, vamos começar pelos verdes, né? Adicionar linha. Então se eu quiser adicionar uma linha aqui, ó, vamos supor que eu quero adicionar uma linha abaixo do João. Eu seleciono a linha onde está o João e clico aqui em adicionar linha, ó. Ele automaticamente inseriu já toda a sintaxe para mim poder colocar mais um jogador aqui
na terceira linha da tabela. Então eu venho aqui, seleciono tudo, alinho e já posso inserir os dados aqui. Vamos colocar aqui Marcos. O problema é que desalinha, né? Mas vamos lá. Marcos, vamos colocar aqui que ele vai ser goleiro. Gols marcados 0 e faltas 1, tá? Mas desalinhamento não é mais problema, né? Basta eu clicar aqui no botãozinho, ele alinha de novo. Olha que fantástico. Então eu pude adicionar uma linha aqui, ó. Um outro botão, adicionar coluna. Suponha que eu quero adicionar uma coluna à direita da coluna posição. Então eu clico, eu coloco o cursor aqui sobre algum dos elementos da coluna posição e clico aqui no botão adicionar coluna. Então eu posso adicionar exatamente ao lado aqui. Então eu vou colocar aqui equipe, uma nova equipe para esse jogador. Vamos botar aqui Flamengo, Fluminense, Botafogo e vamos botar aqui São Paulo. Bem, vamos botar essas equipes aqui. Se eu selecionar tudo, clico no botão azul, ele alinha de novo, tá? Então eu não perco meu alinhamento. Percebe que como minha tela aqui acabou, né, ele já volta. Mas olha que interessante, ele já alinha automático, mas é fantástico, né? Fantástico. Se nem eu sabia que ele fazia isso aqui, fantástico. Tá? Então, vamos ver então agora as opções dos botões vermelhos aqui. Eu vou pular esse botão, o terceiro botão verde aqui, que é o botão colar coluna, que eu não sei a utilidade dele, eu também não consegui aplicar ele aqui no meu documento. Nos botões vermelhos aqui, eu tenho o primeiro botão, remover linha. Então, se eu quiser remover uma linha, suponho que eu quero remover a linha do goleiro aqui, Marcos, né? Então eu clico sobre essa linha e clico no botão remover linha e ele remove toda a linha automaticamente. Se eu quiser remover aqui a coluna de equipe, eu venho aqui no botão remover coluna e ele remove a coluna. Percebam que ele fez um trabalho tão bom que o código compila perfeitamente, tá? Eliminando a linha e a coluna que eu escolhi. Há também uma segunda forma de eu construir colunas usando esse editor Text Studio. Ele tem aqui um assistente, no menu assistentes, assistente de tabular. Ele é muito interessante. Suponha que você queira inserir aqui uma tabela que tem 3 colunas e 3 linhas. Vamos ver aqui. Primeira coluna vai ser alimentos. Então é basicamente eu preencher as células aqui mesmo, tá? Fica bem fácil, tá? Alimentos. Nota. Vamos inventar uma coluna aqui. Vou botar só 2 colunas, porque eu estou sem criatividade aqui, tá, gente? Então vou botar aqui laranja, nota 10 e abacate, nota 9, tá? Sem dar sem muita criatividade. Então ele tem algumas personalizações de elementos que elas são muito limitadas, tá? Porque esse assistente não é muito completo nesse tipo de personalização da tabela. Então se eu clicar aqui em OK, ele automaticamente gera a tabela para mim. Então eu venho aqui, alinho para ficar bonitinho e compilo. O que aconteceu? Ele já, quando eu não separei as tabelas, né? Vamos colocar aqui outra tabela e compilo. Então, aqui eu já tenho minha outra tabela aqui, então, que eu acabei de gerar pelo assistente. Então é uma outra forma de você gerar tabelas aqui mais fácil. Eu acabei descobrindo aqui como é que funcionam esses botões colar coluna e o botão cortar coluna. A função desses dois botões aqui, colar e cortar coluna, é a seguinte. Suponha que nessa tabela aqui eu queira inverter as colunas posição e gols marcados. Então eu venho aqui na coluna gols marcados e venho aqui em cortar coluna. Eu venho aqui na coluna jogador e clico aqui em, que é a coluna que vem antes da coluna posição, e clico em colar coluna. Olha que bacana, ele inverteu gols marcados e posição. Muito bacana, né? Suponha que você queira criar aqui agora uma coluna de título para a tabela, mesclando as 4 colunas da tabela. Como que você pode fazer isso?
Eu posso fazer isso utilizando o comando multicolumn. Tá? Ele tem 3 argumentos. No primeiro argumento eu vou colocar quantas colunas eu quero mesclar. Eu mudei, vou fazer o seguinte, eu vou mesclar aqui, vou criar 2 colunas mescladas, tá? Ela vai mesclar as 2 primeiras colunas, vai vir centralizada, e o texto aqui dela vai ser dados 1, e eu vou criar aqui, vou colocar um e-comercial e vou criar uma segunda multicolumn com as 2 últimas colunas restantes. A posição vai ser centralizada e vou colocar aqui o texto de dados 2. Bem, e vou colocar aqui um barra barra indicando que é o fim da linha. Então, quando eu compilar, o que vai acontecer? Ele vai gerar aqui uma célula mesclada. Esse dados 1 aqui é uma célula que mesclou 2 colunas, essas 2 células laterais, e dados que mesclou também essas 2 células aqui. Tá? São células mescladas. Então, só para poder deixar o layout mais elegante, vou colocar um H-line aqui para separar essas 2 células das demais. Suponha agora que eu queria criar uma nova coluna aqui na minha tabela. Vou colocar aqui a coluna, deixa eu já alinhar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse tabular aqui de baixo, tá? Que está sobrando aqui. Tudo bem? Uma tabela a menos, e vou alinhar essa tabela aqui. Tudo alinhada. Tá? E eu vou criar agora uma nova coluna aqui do lado, alinhada à esquerda. Vou dar 4 e-comerciais aqui. Tudo bem? E vou inserir aqui o título da coluna de status. Quando eu compilar, o que vai acontecer? Ele vai mostrar a minha nova tabela, então, com a coluna status. Só que os dados estão todos em branco. O que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar aqui, então, que todos eles estão na reserva, por exemplo. Reserva. Eu quero mesclar essas 3 células da coluna aqui, para que todos eles sejam da mesma categoria, tenham o mesmo status de reserva. Como é que eu faço isso? Bom, o LaTeX ele não trabalha bem com mesclar, ele não mescla as colunas, as células verticalmente. O que eu posso fazer aqui é usar o comando cline e traçar uma linha horizontal que vai da segunda coluna até a 4ª coluna. Se eu repetir esse comando aqui nas linhas de baixo, ele vai fazer o seguinte, ó, olha como é que fica o aspecto final. Ele traçou uma linha horizontal que vai da segunda célula até a 5ª, até a 3ª. Ah, perdão, nós temos 5 colunas, né? Então, da segunda à 5ª. Ele traçou aqui uma linha horizontal que vai da segunda até a 5ª coluna. Da segunda à 5ª coluna. Então, é como se eu tivesse feito uma mescla dessas células aqui. Então, todos aqui estão como reserva. Então, este é o comando cline. Ele mescla células na vertical. Eu vou pegar aqui e vou apagar algumas linhas e colunas dessa tabela. Vou apagar aqui de forma dinâmica. Vou excluir linha. Vou excluir cara, 2 colunas. Então eu tenho aqui então agora a tabela com apenas 3 linhas e 4 linhas e 3 colunas. Deu erro aqui porque o meu cline agora ele não tem mais 5 colunas, tá? Então eu vou apagar o cline também. E esse cline aqui também. Tá? Então agora eu fico com a seguinte tabela. Eu vou preencher aqui com alguns dados arbitrários aqui. Titular e titular. Quando eu construir a tabela, fica um pouco de espaço aqui entre o jogador e essa barra vertical aqui, ó. E também entre o J e essa outra barra vertical. Suponhamos que eu queira eliminar esse espaço. Como é que eu poderia fazer isso? Bom, tem uma opção bastante prática que é você colocar arroba, abre flecha-chaves. Se eu colocar essa opção, olha o que acontece. Ele eliminou o espaço entre o jogador e a barra vertical. Se eu colocar aqui antes, o espaço à esquerda, né?
Se eu quiser eliminar o espaço à direita, basta fazer o mesmo no lado esquerdo aqui da referência aqui da tabela, referência de alinhamento da tabela. Suponhamos agora que eu crie agora uma quarta coluna aqui. Deixa eu criar aqui, vamos ver, menu, adicionar coluna. Então criei aqui agora uma quarta coluna. Tá, deixa eu só ver se não vai dar nenhum erro aqui. Compilando e não passou, beleza. Tá, vou colocar uma barra vertical aqui para ficar bonitinho. Tá, e quero, ó, eu não preenchi nada, deixa eu compilar novamente, eu não preenchi essa coluna com nada. Supomos que eu queira preencher todas as células aqui com a palavra teste, tá? Então eu vou colocar aqui arroba, abre e fecha chaves, e dentro das chaves eu vou colocar a palavra teste. Dá um F6 e vamos ver aqui o que aconteceu, um erro. Ah, perdão, eu não coloquei o alinhamento, né? Eu tenho que colocar o alinhamento aqui também. É left. Dá um F6 e muito bem. Tá? Eu não posso esquecer o alinhamento. Eu coloco a tag de alinhamento e mais arroba, abre e fecha chaves, é a palavra que eu quero repetir ao longo de toda a linha. Baseado nisso que a gente acabou de ver sobre como repetir a mesma palavra ao longo de todo o texto, esse comando arroba aqui, eu vou construir agora uma tabela um pouco mais criativa aqui. Vou apagar todos os dados que eu tenho, né? Usando esse arroba de uma forma um pouco mais útil, né? Porque nem sempre a gente vai precisar de repetir a mesma palavra em toda a coluna, né? Isso daí não faz muito sentido. Na realidade, esse arroba ele é mais utilizado para que eu possa fazer alinhamentos. E eu vou dar um exemplo de como eu posso fazer alinhamentos com esse comando agora. Então vou criar uma tabela bem básica aqui com duas colunas. A primeira vai estar alinhada à esquerda, left, e a segunda vai estar alinhada à direita. E eu vou acrescentar aqui também mais uma coluna com ponto e left. Tudo bem? Então é como se eu estivesse agora com 3 colunas. E o que eu estou querendo fazer? E agora, hein? Ó, eu vou colocar aqui, ó, primeira coluna, expressão, e vou dar um comercial para encerrar essa linha, essa célula, né? E vou colocar aqui multicolumn 2, vou centralizar isso aqui, e o texto aqui vai ser valor, tudo bem? E vou dar um barra aqui. Então eu estou criando aqui então a primeira linha da minha tabela. A primeira linha vai ter uma célula chamada expressão e uma célula com o nome de valor, tá? Essa célula vai ocupar o espaço de duas. Eu estou declarando aqui que eu tenho 1, 2, 3 colunas, tá? Então eu estou mesclando uma coluna aqui. Continuando aqui então, eu vou colocar aqui um H-line para poder separar, né, o título dos demais do resto do trabalho. E vou colocar aqui então /pi. Tá? A gente não viu ainda o chamado modo matemático de edição. Nas próximas aulas a gente vai ver modo matemático. Mas já dando uma introduzida, quando eu quero escrever uma expressão matemática, eu tenho que colocar essa expressão entre os cifrões. Então eu estou ensinando aqui um símbolo matemático, que é o símbolo de π. Ele vai estar na primeira célula, e o valor de π, 3. Aí o que acontece? Eu estou alinhando por um ponto, né? Ó, eu coloquei arroba, ponto, né? Então o que eu vou fazer? Arroba, abre e fecha chaves com ponto. Então eu vou ao invés de colocar ponto, eu vou encerrar essa célula e vou colocar aqui 14, 1,5, tudo bem? E vou encerrar essa linha. O que é que eu estou fazendo? Nossa, o que vai dar isso aqui, hein? Ó, na segunda linha, eu vou colocar aqui /pi elevado a pi. Tá? A gente vai ver melhor o modo matemático nas próximas aulas, tá? Fiquem tranquilos, se você não entendeu a sintaxe aqui, a gente vai ver isso mais para frente, bem detalhadamente. Vou encerrar essa célula, vou colocar aqui 36 ponto, ao invés de colocar ponto, eu vou encerrar a célula e vou digitar o resto do valor da expressão, 46.
E uma última linha aqui, π, vou colocar aqui π elevado a π elevado a π. Então vou encerrar essa célula e vou colocar o valor disso aqui, que vai ser 80662.7. Ao invés de colocar o ponto 7, vou encerrar o valor da célula e vou colocar 7. Muito bem. E vou dar aqui um barra barra para encerrar essa linha. E vou colocar um H-line aqui para ficar bonito. Vamos ver se vai dar tudo certo. E deu um errinho aqui, que aconteceu. Ah tá, a gente não viu isso ainda, tá? Eu tenho que encerrar aqui com o cifrão, tá? Eu esqueci só de encerrar com o cifrão. Então vou dar um F6 e agora compilou, beleza, tá? Sem problema nenhum. Então o que foi que eu fiz aqui? Eu vou até ampliar para a gente poder ver melhor aqui. Vou ampliar aqui. Ó. A expressão na primeira célula é o valor π e o valor de 3.146, a gente já conhece, né? Então o que aconteceu nesses valores aqui, ó? Então, π elevado a π, π elevado a π, elevado a π. Então são 3 continhas diferentes aqui. Os valores dessas respectivas expressões foram alinhadas pelo seu ponto decimal. Então é como se eu tivesse uma coluna para a parte inteira e uma coluna para a parte decimal. Então basicamente o que eu estou fazendo aqui é isso, eu estou dando um jeito de alinhar o ponto decimal. Então essa talvez seja uma das principais utilidades desse comando arroba. Então, gente, quando você for construir tabelas para um trabalho, eventualmente você precisa de informar o LaTeX que essa tabela sua, ela não é apenas uma tabulação qualquer de dados, ela é uma tabela formal, que precisa ter um título, que precisa ter um alinhamento correto e tudo mais. Então como é que eu faço para controlar essa questão do alinhamento e da identificação da tabela, para que ela tenha um título e tudo mais? É bem simples, eu vou ter que colocar aqui o ambiente begun table. O ambiente begun table, ele vai permitir que eu coloque várias me permite colocar, dentre as várias opções que ele fornece, um título para a tabela, por exemplo, com o comando caption. Tá? Se eu colocar o comando caption, eu posso colocar o título para essa tabela. Vou colocar aqui tabela exercício. Exercício. Então quando eu compilar aqui com F6, olha lá, automaticamente já ganha um título aqui, ó, tabela 1, tabela de exercício. Vou dar um zoom aqui, né? Tabela 1, tabela de exercício. Eu vou reduzir o zoom porque eu quero fazer o seguinte agora. Percebam que ela está desalinhada, né? Tá à esquerda, não ficou bonita assim. Então eu vou colocar aqui dentro, aqui, ó, o comando barra centering. A gente viu esses dias para trás, né, nas últimas aulas. Se eu colocar esse comando, olha que interessante, ela centraliza a tabela horizontalmente. Eu vou colocar aqui, gente, um pequeno texto aqui, ó, lipsum. Vou colocar mais um pouco de texto após a tabela. Por que eu estou colocando esse texto aqui? Vamos só para a gente entender o que está acontecendo com essa tabela aqui, ó. Cada lipsum nesse aqui corresponde a um parágrafo apenas do texto, tá? Então tem aqui, ó, um parágrafo, 2, ó. Tem um parágrafo aqui e outro aqui. A tabela, da forma como eu coloquei aqui, ela está entre os dois parágrafos, mas no trabalho final ela não aparece assim. Ela aparece no topo. Isso ocorre porque o LaTeX decide sozinho, por conta própria, né, a questão do layout do seu trabalho. Então ele decidiu que o melhor local para essa tabela ficar era no topo. Então ele decidiu isso automaticamente. Se eu colocasse uma section aqui, por exemplo, ó, section exemplo. Eu estou com book, né? Eu vou colocar aqui o article. Vamos colocar, se eu estivesse com um artigo, como é que ficaria isso aqui? Eu vou tirar a opção OpenN também, tá? Porque ela está sobrando aqui. Então, se eu fizer isso aqui, ele continua decidindo que fica lá em cima. Mas o que acontece é o seguinte, suponha que você não queira que fique em cima. Eu quero que fique exatamente onde eu coloquei.
Então vou ter que colocar aqui a opção entre colchetes H, here, H de here. Então quando eu aperto o F6, olha, ele fica exatamente entre os parágrafos, here, aqui. Se eu quiser que ela fique no topo, onde ela estava, então é T. Ele já tinha decidido ficar lá, né? Então T é o top. Se eu quiser que ela fique no fim da página, base, então põe B de base. Então, ó, ela fica no fim da página. E se eu quiser que ela fique numa página à parte, só com ela, junto com o que a gente chama de corpos flutuantes, junto com figuras, tabelas e tudo mais, então eu ponho a opção P. E ela vai para a próxima página seguinte e fica centralizada na página. Essas são as opções que o LaTeX tem para a gente poder manipular a posição que essa tabela vai ocupar na página. Eu posso me colocar aqui, ó, por exemplo, HTBP. O que é isso aqui? Eu estou dizendo para o LaTeX que ele tem que tentar primeiro colocar a tabela exatamente onde eu digitei. Se ele não conseguir, coloque no topo. Se ele não conseguir, coloque na base. Caso contrário, coloque numa folha à parte. Tá? Então eu estou dizendo para o LaTeX uma ordem, preferências que eu tenho com relação à posição dessa tabela. Então ele vai fazer um cálculo interno dele e vai verificar se é possível atender na ordem de preferência. Então aqui ele conseguiu atender a minha primeira preferência, que era que ela ficasse exatamente aqui, que é a opção H. Caso você queira forçar a barra com LaTeX mesmo, para que ele realmente ponha essa tabela naquele lugar que você quer de qualquer jeito, você coloca a opção exclamação. Isso aqui você está obrigando o LaTeX a colocar ali de qualquer jeito. Eu vou fazer o seguinte aqui, gente, eu vou aproveitar esse momento para a gente poder estudar aqui um outro recurso do LaTeX, que é a capacidade dele construir uma lista de tabelas. Então eu vou colocar aqui muito texto aqui, ó, Lipson, tudo texto aleatório, tá, gente? Lipson 4, tá? Estou colocando uns Lipsons aqui, tá? Só para ocupar espaço no meu texto mesmo. Então eu vou colocar aqui várias outras tabelas aqui. Vão ser cópias da mesma tabela, tá? Para a gente poder ganhar tempo aqui. Então estou copiando a mesma tabela. Cópia. Mesma tabela. Mesma tabela. E vou, mais uma tabela aqui. E vou compilar. Então está aqui meu trabalho. Capítulo exemplo, tal, texto, tabela e tabela. Então o que acontece? O LaTeX tem um comando chamado list of figures. List of tables. List of figures mais para frente. Quando eu coloco esse comando, ele vai gerar aqui. Deixa eu dar mais um F6. Mais um F6. Ó, que interessante. Ele gera aqui a lista de tabelas automaticamente, dizendo em qual página que essas tabelas estão. Então, eu tenho uma tabela na página 1, 3 tabelas na página 2 e uma última tabela na página 3. Então esse comando lista de tabelas, ele consegue gerar automaticamente a lista de tabelas para mim. Ainda falando a respeito da cape na tabela, ou seja, o título da tabela, suponhamos que você tem uma tabela aqui com um título muito grande, tá? Não deu para você resumir, às vezes não fica bem para o seu trabalho, então suponha que eu tenho a tabela de exercícios que demoram muito para serem feitos. Tá? Então o título da tabela agora é tabela de exercícios que demoram muito para serem feitos. Pode ser que esse título ele não caiba no índice. Tá? Esse título acho que não cabe, né? Vamos botar aqui um título um pouco maior. Demora muito para serem feitos e que eu provavelmente não saberei fazer. Então um título enorme aqui. Se eu compilar aqui, ó, dei 2 vezes F6, o título aqui da tabela, ela já passou a ser um novo título que eu coloquei, ó. Um título grande, ocupou 2 linhas. Se eu for lá no índice, ó, o título já ficou meio estranho aqui, ó, já ocupou 2 linhas no índice, então não ficou uma coisa bonita. Então como é que eu faço para dar uma solução para isso daqui? Aqui no Caption, eu vou colocar a opção entre colchetes, antes das opções entre chaves, e vou colocar aqui um título menor. Vou colocar aqui exercícios que demoram. Se eu compilar isso aqui, olha o que acontece. Eu tenho que compilar 2 vezes, tá, para atualizar o índice.
O índice, na segunda compilação, já foi atualizado para exercícios que demoram. E o título da minha tabela continuou sendo o título grande. Então o LaTeX consegue trabalhar com o título principal e com o título resumido. Tá? Se ele entender que não fica bonito um título como ocorreu aqui na lista de tabelas, ele ocupar duas no índice, você pode colocar um título resumido aqui entre colchetes que ele vai entender como proceder. Você também pode fazer isso nas sections também. Suponha que a sua section aqui seja exemplos, vamos botar até o mesmo título aqui, né? Exemplos, mesma coisa, né? Exemplos que demoram muito. Então, o título aqui ficou muito grande. Exercícios que demoram para ser feitos. Então eu posso colocar aqui na section a opção exercícios difíceis. Se eu compilar aqui, aí eu não estou com índice, né? Bom, eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou retirar list of tables, eu vou deixar o list of tables e vou colocar aqui também table of contents, tudo bem? Um na sequência do outro. Vai gerar um sumário e na sequência vai gerar já a lista de tabelas. Ó, no sumário, o título que apareceu para minha seção foi exercícios difíceis. Mas o título na minha seção está exercícios que demoram muito para serem resolvidos, pelo menos não saberia fazer. Então, um título muito grande que não caberia no sumário, mas que eu tenho um título, eu resumi esse título e ficou mais fácil, mais bonito para ficar no sumário. Bem, então a nossa aula de hoje foi isso, foi dedicada a tabelas, alguns comentários aqui, e até a próxima aula.